A paz do Senhor, queridas parceiras de Bíblia. Sejam todas bem-vindas ao segundo vídeo da série A Palavra que Cura. Nesta série, nós vamos aprender como a Palavra de Deus tem um poder curador e sarador para as nossas emoções e ver o quanto Deus está interessado em nos proporcionar uma vida abundante, repleta de alegria, de gozo e de paz. Aliás, o Senhor tem projetos altos a nosso respeito. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele nos diz: Bem eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Neste vídeo, nós vamos ver que a nossa vontade é fator decisivo para encontrarmos a cura para as nossas emoções. É a nossa vontade que vai determinar o quanto nós estamos dispostos a ir buscar a cura que Deus tem para a nossa alma. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quero fazer a recomendação deste livro para vocês. Foi lendo este livro, Cura pela Palavra, do autor Marcelo Aguiar, pela editora Betânia, que decidi trazer essa série. Se você quer enriquecer os seus conhecimentos acerca dos assuntos que nós vamos abordar durante a nossa série, este é o livro indicado. Vou deixar abaixo um link para que você, podendo, possa acessar e depois comprar este livro. Você não vai se arrepender. Nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo de número 5, dos versículos 1 a 15, que fala sobre a cura de um paralítico em Betesda. Jesus estava indo a Jerusalém e ali haveria uma festa, muito provavelmente a festa da Páscoa. Em Jerusalém havia um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa Casa de Misericórdia. O tanque de Betesda era um lugar importante e bastante frequentado em Jerusalém. Ele era cercado por 5 pórticos ou alpendres cobertos onde as pessoas normalmente ficavam. Havia uma lenda que circulava entre os judeus que embaixo do tanque de Betesda havia tesouros escondidos. A Bíblia não fala nada a esse respeito. O que a Bíblia deixa bem claro no texto sagrado é que nos pórticos de Jerusalém, ao redor do tanque de Betesda, havia uma infinidade grandiosa de pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos, aleijados, que estavam ali em busca da cura. Eles sabiam que naquele local, em certo tempo, um anjo descia, agitava as águas, e a primeira pessoa que descia no tanque, depois que o anjo agitava as águas, era curada de qualquer enfermidade. E apenas uma pessoa poderia ser curada por vez. E aí a gente fica imaginando nesse momento a ansiedade que aquela grandiosa quantidade de pessoas tinha para ser curado e ao mesmo tempo a frustração da maioria esmagadora ao não receber a cura e voltar para suas casas do mesmo jeito em que se encontravam. Foi num ambiente como esse, de busca, de tristeza, de dor, de muitas doenças, que o Senhor Jesus Cristo se encontra com o paralítico de Betesda. A Bíblia diz que esse homem estava assim há 38 anos. E tudo indica, com base no texto que a gente leu, que a gente vai ler em casa, eu acredito que vocês vão ler, que esse paralítico não nasceu desta forma. Ele adquiriu essa enfermidade por algum problema ou alguma circunstância ruim na sua vida. Então Jesus, eu acredito que olhou para aquele paralítico com um olhar de misericórdia e conhecendo a profundeza da alma dele, a necessidade daquele homem, faz uma pergunta que talvez na nossa concepção era uma pergunta que não tinha sentido para um homem que estava enfermo. Queres ficar são? Interessante que não foi sim, Senhor, eu quero ficar são a resposta que aquele homem deu ao Senhor. Talvez essa fosse a resposta que a gente quisesse ouvir, ou até mesmo o Senhor Jesus quisesse ouvir. Mas não foi isso que o paralítico disse a Jesus. Quando foi perguntado quanto ao desejo de ficar curado, ele disse: Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me leve lá, não existe um homem que me carregue até lá. E quando eu consigo chegar até lá, alguém já entrou em meu lugar. Veja que Jesus fez uma pergunta, mas a pergunta que Jesus fez não obteve a resposta que ele esperava. E com base na resposta que o paralítico disse a Jesus, nós podemos fazer algumas constatações. Vamos começar. Tudo indica, pela resposta que aquele homem deu, que a vontade de ser curado não ficou muito bem evidenciada na sua resposta. Ao invés de dizer sim, na verdade ele se queixou, ele fez uma murmuração. De certa forma, o
O paralítico culpava as pessoas pela situação em que ele se encontrava. E nós podemos perceber pelo texto que, na verdade, ele era o único culpado. Não eram as pessoas que não estavam levando ao tanque, nem tampouco aquelas que estavam também querendo ir ao tanque para serem curadas, os culpados, mas o próprio paralítico. Ele, na verdade, via as pessoas que estavam ali na mesma situação que ele, querendo a cura, querendo a solução para os seus problemas, não como pessoas que estavam dependentes, necessitados da graça, mas também como concorrentes. Era assim que ele via essas pessoas. Ele não tinha empatia por essas pessoas. Ele mesmo na situação em que se encontrava não conseguia se colocar no lugar delas. E a prova de que ele não estava se importando é que depois que ele foi curado, a Bíblia não relata que ele voltou para ajudar aqueles que estavam na mesma situação que ele. Esse autor, Marcelo Aguiar, diz no seu livro Palavra que Cura, que eu recomendei a vocês, que frequentemente as pessoas com mais problemas, as mais problemáticas, são as que menos se importam com os problemas dos outros. E isso é uma grande realidade. O paralítico de Betesda se via como uma vítima, se colocava como uma vítima e acreditava que ele era uma vítima da situação. E quando nós passamos a pensar assim, nós nos fechamos para qualquer possibilidade de cura, porque quando nós fazemos isso, nós não somos culpados. Os culpados são aqueles que estão à nossa volta. E quando a gente começa a se ver como coitado, ou quando a gente entra em um estado chamado de autocomiseração, onde nós temos pena, piedade de nós mesmos, o nosso pensamento é: ninguém me ama, eu fui esquecido, as pessoas não cuidam de mim, ninguém zela por mim, todo mundo se esqueceu de mim. Isso é o que nós começamos a pensar quando nós entramos em um estado como esse. Era a situação em que estava aquele paralítico. Lembram-se que no vídeo anterior eu falei sobre um texto, uma frase que foi escrita que abrigar ressentimentos, mágoas e falta de perdão é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que os outros morram. Na verdade, percebe-se que era isso que estava acontecendo com aquele paralítico. Ele estava ressentido, magoado, culpando as pessoas pela situação. Na verdade, ele estava envenenado e, na verdade, ele era quem estava morrendo. Ele não percebia que diante dele estava a oportunidade de ser curado. Jesus fez uma pergunta para que ele entendesse que a cura estava ali. Ele não precisaria ir ao tanque, ele não precisaria descer a água, ele não precisaria de ninguém carregando até aquelas águas. Ele só precisava entender a oportunidade que Jesus estava dando para ele naquele momento para ser curado. E aqui fica uma grande lição para nós. Nós precisamos entender que os maiores prejudicados quando nós estamos abrigando em nossos corações sentimentos ruins somos nós mesmos. Somos nós que estamos morrendo. Então somos nós que precisamos correr em busca da cura. Somos nós que precisamos entender a pergunta que o Senhor fez ao paralítico: queres ficar são? E responder da forma que nós devemos responder para receber a nossa bênção, a nossa vitória. Agora nós podemos entender por que a pergunta que Jesus fez ao paralítico é uma pergunta que é muito necessária, ou que foi muito necessária naquele momento. Queres ficar são? Diante de uma pergunta como essa, é o momento de nós analisarmos as nossas queixas, verificar se os nossos motivos são justos, deixar de trazer pessoas para o contexto em que estamos e olhar para Jesus, aquele que pode realmente resolver os nossos problemas. Há um versículo na Bíblia, no Salmo 119, versículo 50, que diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ou seja, não importa quem causou a ferida, não importa a circunstância que me magoou, o importante é que a palavra de Deus me vivifica. Ela tem poder curador, ela tem poder sarador. E a pergunta que foi feita ao paralítico é uma pergunta que está sendo feita para nós. Queres ficar são? Sim, Senhor, eu quero ficar são. O Deus que fez a pergunta, o Senhor que fez a pergunta, tem autoridade para fazê-la, porque em suas mãos está o poder de cura. Então, esta é a pergunta que fica para nós neste momento, através desse vídeo. Queres ficar são? Eu não sei como está a tua alma, não sei se você tem passado por problemas desta forma, problemas que envolvem a tua alma, as tuas emoções, feridas que nunca foram apagadas do teu coração, da tua alma. O importante nesse momento é você entender que a pergunta que foi feita àquele paralítico há tanto tempo atrás ainda é pertinente, é atual. Queres ficar são? Diga que sim. Vamos dizer que sim, porque aquele que perguntou tem poder para curar. Lembre-se,
A semente para germinar precisa cair em um solo fértil, onde ela possa frutificar. Assim é a palavra de Deus. Ela precisa cair em um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilhado, um coração que reconhece a necessidade, um coração que não usa desculpas nem culpa os outros, mas um coração que está disposto, está aberto para receber a cura de Deus. Ele tem cura para você, Ele tem cura para mim. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.